pessoal, bom dia. Obrigado aí pela presença. Meu nome é Eduardo Morelli, eu estou a convite aqui do Paulo Maia, amigo de longa data. Ele me pediu para falar um pouco sobre um tema que esteja em voga aí no nosso meio, não exatamente engenharia de computação, mas está muito em voga aí. Qualquer pessoa que trabalhe com TI, com computação, vai ser afetado por isso. Tá certo? Então, o título aparece é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada agora há pouco tempo, foi sancionada há pouco tempo. Ela só vai entrar em vigor em 2020, mas eu vou mostrar para vocês aqui vários argumentos para a gente começar a se preocupar com isso. Tá? Então, se vocês já estão inseridos em alguma empresa, se vocês já lidam de alguma forma com dados, vocês certamente vão tropeçar nas exigências que essa lei vai impor. Certo? Inclusive, ela força com que novas oportunidades profissionais apareçam, então estão surgindo novos cargos. Então é legal também vocês ficarem aí atentos a esse ponto. Ok? Bom, uma rápida apresentação. Esse aqui sou eu estou trabalhando desde 86. Todo mundo aqui era nascido? Quem era nascido? Não precisa levantar. Eu comecei, eu sou filho da PUC, eu estudei, fiz mestrado, fui funcionário, estagiário, tudo que vocês possam imaginar, eu fiz na Tá? Então, meu primeiro trabalho foi como estagiário lá. Eu fiz o P15 e dei aula com o Luiz Paulo, que está aqui. E ele, inclusive, foi responsável por alguns saltos aqui na minha carreira, que eu vou passar para vocês. Então, vocês têm o privilégio de ter um cara bem especial. Tá? Então, aproveitem bastante. Tá? Então, desde o começo eu trabalhei com bancos de dados. Aí, num determinado momento, eu percebi que eu tinha que dar um salto na carreira, e aí eu comecei a trabalhar com Oracle, SQL Server. Adivinha com quem? Com ele. Tá? Em 2006 fui fazer o mestrado e ele me apresentou meu orientador. Então, um cara que influenciou bastante a minha carreira. Depois do mestrado eu trabalhei como analista de dados e desde 2014 dei uma outra virada na carreira e estou trabalhando com tecnologias ditas Big Data. Que é o seguinte, bancos de dados ao extremo. Né? Se todo mundo já ouviu falar desse termo, 4Vs, aquelas coisas, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas quando a gente fala de Big Data, se você trabalha com banco de dados, você leva isso à 10ª potência. Se trabalha com desenvolvimento, com infraestrutura, tudo é elevado a uma potência maior. Literalmente, né? A escala aumenta. Os problemas são diferentes, a complexidade é diferente. Certo? Em 2014, então, comecei a trabalhar com isso e a motivação foi criar uma pós aqui no Infinet, que existe desde 2015, já fez 4 anos agora esse ano. Tá? Eu fui, digamos assim, o que organizou, propôs, contratou professores, no começo foi um desastre, agora está indo de vento em pouco, já tem 2 turmas e tal. E ano passado eu comecei a trabalhar como Chief Data Officer, lá na ZUPS, tá bom? E aí seria encarregado de montar uma equipe para trabalhar com inteligência de dados. Basicamente é reunir dados de um monte de clientes da ZUPS, que eu vou mostrar agora o que ela faz, e tentar extrair o máximo de valor disso aí. Tá bom? Então, beleza. Esse aqui é nosso site, depois vocês visitam. Esse aqui é onde eu trabalho. Tudo bem, vamos fazer uma pequena agenda. Assim, antes de falar da agenda, se eu morrer amanhã, esse aqui é o que eu deixo para a posteridade. Tá? Como eu sempre trabalhei com treinamento e consultoria, eu fazia muitas apostilas. Né? E a apostila para livro foi um pulo. Então, aquele primeiro livro azulzinho lá foi de 2000, 2001, 2002. Esse aqui foi depois do mestrado, esse aqui é a tese de mestrado. Infelizmente, livro não dá dinheiro, tá, gente? Se vocês quiserem ser escritores, se desse dinheiro, a escola era milionária. Quantos livros você já tem? Estou com 2. Mas um há 20 anos, ainda vendendo. Um fez 20 anos? 30 anos. 30 anos. Arquitetura de dados? 92. Tá, ok. O Fura, você até colocou uma mensagem no LinkedIn, você chegou a ver? Eu vi. Bacana. Bom, aí como o livro não dá dinheiro, aquela coisa toda, eu queria ficar rico, né? Rápido, aquela ilusão. Fui para curso online, esquece, também não dá dinheiro. Mas dá prestígio. Né? O currículo fica bacana, as pessoas te olham com outros olhos.
Inclusive, eu entrei no mestrado por causa dos livros. Né? Eu tinha o P15, né, lá da PUC, que não é um curso muito, digamos assim, qualificado, um tecnólogo, mas aí, como eu tinha os livros, o professor gostou da forma como eu desenvolvia o material, e aí me chamou para fazer o mestrado. Então, todos esses são os cursos online que eu dei aqui. Ok? Tudo bem. E aí, sempre tem que ter a foto da família. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Vamos em frente. Então, agenda. O que eu vou falar então para vocês? Primeiro, vamos falar um pouco sobre privacidade. Né? Será que a gente ainda tem privacidade? Se vocês se preocupam com isso, até que nível nós temos isso? Depois vamos falar um pouco sobre dados. Eu sei que é um termo um pouco óbvio para vocês, mas eu queria dar um enfoque diferente, para vocês entenderem a importância que tem os dados e principalmente os seus dados. E o que essa lei vem propor? Ela vem propor uma mudança de paradigma. Porque até hoje, todos os dados que vocês têm, outra pessoa os guarda, outro site os guarda. E agora a ideia é que você passe a ter controle sobre os seus dados. Então toda a motivação é essa. Okay? Então tem algumas classificações que eu vou passar para vocês. Vamos falar um pouco sobre a GDPR, né, que é a General Data Proposed Regulation, Protection Regulation, que foi a que inspirou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então tem que falar algumas coisinhas sobre ela. Aí sim vou falar bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que vem nos afetar bastante nesse mercado. Para quê? Para quem fiscaliza, o que se ganha. Vamos falar de oportunidade de trabalho. Né? Então assim, sempre que surge um terremoto no mercado, novas oportunidades aparecem. E aqui vai gerar muita coisa bacana para a gente trabalhar. Tá? E aí depois eu quero fazer algumas provocações e algumas conclusões. Ok? Então é isso que a gente vai falar. Mas o resumo é o seguinte: pensar diferente quanto a dados, ou seja, dar um outro enfoque aos seus dados. Bom, vamos começar então falando de privacidade. Eu queria colocar um anúncio que eu vi outro dia na internet. O que vocês acham disso? Dá para ler? Tudo bem até aí? É surpresa para alguém isso aí? Então o Google quer contratar de vocês e vocês não precisam mais mandar currículo porque ele sabe tudo de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Isso é verdade? Isso preocupa vocês? Está tudo certo? Que o Google saiba onde vocês andaram nos últimos 30 dias, quais lugares você visitou, quais pesquisas você fez, quais vídeos você assistiu. Tudo bem quanto a isso, né? Ok. Quem nos conhece? Então eu vou falar aqui alguns aqui, ó. Google, LinkedIn, Tinder, alguns, né? Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Amazon, YouTube, Airbnb. Todos esses caras aqui têm dados da gente. Tudo bem? Todos eles têm nossos dados. Se a gente pudesse reunir essa galera toda aqui, falta alguém aí, gente? Fala aí. Quem tem dados de vocês que vocês não sabem? Fala sobre isso, não. Hein? Quem tem dado aqui? Vou dar uma dica. Microsoft. Ó? Microsoft, óbvio. Mais um. Começa com, acaba com E. Vamos, gente. Uber. Uber sabe tudo de vocês. Para onde vocês vão, para onde vocês vêm. Se vocês gostam do motorista, se não gostam. O que vocês conversam com ele, fica tudo gravado, você não sabia não. Não se preocupe. Tá? Então, gente, tá claro que isso aqui é uma realidade hoje. Ou seja, os dados de vocês estão espalhados. Ok? O que vai acontecer no médio e curto prazo? Isso aqui, gente, é uma fração dos dados que vocês podem gerar. Legal? Daqui a pouco, o celular não vai ser um único dispositivo de comunicação com o mundo exterior. Vocês vão ter outros dispositivos. Óculos, roupa, geladeira, televisão já tem. O que mais? Daqui a pouco, gente, vocês vão ter um coração emitindo dados para uma central médica. Ok? Sempre que você sair para fazer exercício, todos os dados que você gerar, que o teu corpo gerar, vão ser gravados no nuvem. Legal? Então, gente, isso aqui é 1% dos dados que a gente vai ter gravados daqui a muito pouco tempo. Eu chutaria 5 anos, no máximo. E é nesse contexto
que vem a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, a ideia é tirar os dados dessa turma toda e botar para vocês. Vocês têm que controlar os dados. Sabe por quê? Porque quando você tem muitos dados, Big Data, vertente do volume, você consegue aplicar modelos matemáticos em cima desses dados. Você consegue aprender com esses dados. E você consegue, mais importante, predizer o que aquela pessoa vai fazer. Então, gente, se alguém conseguir reunir todos os seus dados e guardar num cofrinho, a vida de vocês está nesse cofrinho. Tudo que vocês fizerem está lá dentro. Tá legal? Beleza. Algumas conjecturas. Algumas coisas. Então, primeira coisa, quanto mais compartilhado, mais antigo, menos valioso é o dado. Tá claro isso aí? Então, de novo, aquele negócio do Big Data, velocidade, não é isso? Aqueles 4 V's, já falei de volume, velocidade, ou seja, o dado tem que ser rápido, tem que ser recente para ter valor. Tem noção do valor dos meus dados, gente? Vocês têm noção disso? Vocês já pararam para pensar nisso? Talvez não, né? Vocês têm até 2020 para pensar nisso. Qual esforço isso liberar meus dados? Starbucks fez uma experiência bem bacana. Aqui, ó. Olha o que ele fez. O que a Starbucks fez? Ela percebeu que as pessoas estavam cada vez mais zelosas com seus dados. E ela fez o seguinte jogada. Eu deixo você usar meu Wi-Fi, mas você me dá teu e-mail. Ok? Gente, com o e-mail de vocês, já é. Você tem tudo ali dentro. Porque tem empresas que ficam monitorando toda a internet. Cada vez que você coloca o teu e-mail para fazer uma compra, fazer um acesso, fazer qualquer coisa, eles estão coletando isso aí. Então, só se eu tiver o teu e-mail, eu já tenho metade da tua vida. Tá? O que vocês acham disso? Tranquilo? Isso vai acontecer cada vez mais. Ou seja, as pessoas vão ficar cada vez mais... Peraí, por que você quer meu e-mail? Por que você quer meu CPF? Por que você quer meu endereço? Tudo são dados. Certo? O que você vai me dar em troca? O que eu ganho com isso? Então, isso é uma mudança de mentalidade importante. As empresas que querem seus dados, e daqui a pouco vai ser o bem mais valioso que vai existir, elas estarão dispostas a te dar alguma coisa em troca. Então, primeira lição, exijam algo em troca dos seus dados. Não deem dados de graça. Quando vem aquele termo lá de adesão, qualquer coisa, e vocês clicam sem ler, não façam isso. Leiam nas entrelinhas. Claro que ninguém vai ter tempo para fazer isso, mas pelo menos, né? Vamos falar um pouquinho sobre dados. E é interessante que eu tenho um dado aqui. Então, por exemplo, eu fiz um exame de sangue. E eu vou dar um dado para vocês. 3.340. O que isso representa para vocês? Alguma coisa? 3.340. Isso é um dado. Ok? E se eu falar o seguinte? São os meus leucócitos totais, sendo que a referência masculina é entre 4.200 e 9.000. Eu estou com 3.340. Isso é um dado ou uma informação? Então eu já consigo fazer uma análise. Perceberam a diferença? Uma coisa é o dado solto, o dado bruto. Agora eu estou te dando uma informação. Eu vou ficar preocupado com isso? Vamos ver. Próximo passo. Conhecimento. Aí eu fui estudar o que significa isso. Aí quem tem leucócitos abaixo do recomendado tem um risco de leucopenia. Alguém já ouviu falar dessa doença? Leucopenia. Que pode ser uma manifestação de doenças do tipo AIDS, sarampo e febre amarela. E aí? Conhecimento. Tudo bem? Isso seria análise diagnóstica. Perceberam como é que a gente vai crescendo? Eu tinha um dado bruto, daqui a pouco eu tinha informação, daqui a pouco eu dei um diagnóstico, eu dei uma interpretação, eu tenho que ter um conhecimento sobre esses dados. Legal? E agora? Eu tenho uma ideia. Puxa vida, se eu tenho uma ideia, eu posso fazer uma predição. Então, se eu tenho leucopenia, não seria legal eu começar a analisar aí o meu comportamento, o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, como é que eu estou me comportando, fazer um estudo um pouco mais detalhado para saber o que vai acontecer comigo?
Né? Então, se você estudar mais aqui esse dado, você vai perceber que um dos sintomas da leucopenia pode ser que você esteja em jejum. Tá certo? Então, se você for fazer um exame de sangue e ficar em jejum, pode ser que teus leucócitos estejam abaixo. Então, não precisa se preocupar, mas pode ser aqui uma possibilidade, uma ideia para fazer uma predição. Ou seja, se você encontrar uma população de 1.000 pessoas com uma taxa de leucócitos abaixo, pode ser que alguns percentuais, alguma pequena porção dessa população desenvolva uma dessas doenças. Olha o conhecimento e olha o poder que eu tenho. Se eu conseguir coletar as taxas de leucócitos de muita gente, eu consigo saber com uma precisão razoável quem é que está precisando de alguma intervenção médica. Se eu sou dono de uma farmácia, eu vou querer essa informação? O que vocês acham? Isso dá dinheiro ou não dá? Se eu sou um gestor público, isso dá poder ou não? Muito poder. Tá certo? Bom, não acaba aí. A gente pode fazer uma análise prescritiva, ou seja, preditiva é quando você tem os dados e você diz o seguinte, bom, beleza, se eu tenho isso, vai acontecer aquilo. Mas a prescritiva é melhor ainda, porque antes que aqueles dados realmente aconteçam, eu já faço uma ação corretiva para que aquele comportamento mude. Legal? Então, se eu descubro que algumas pessoas estão com uma taxa de leucócito assim, 10% do que deveria estar, antes dele começar a ter outras manifestações, eu já faço uma intervenção, já mando o médico para casa dele, já mando o remédio para ele, antes que a coisa se desenvolva. Ou seja, eu já faço uma prescrição. Eu me antecipo. E tudo isso é possível com dados. Ok? Então, gente, não se iludam. Tudo isso já está por aí na nuvem. Os dados de vocês já são matéria-prima para alguém fazer análise prescritiva. E nem todo mundo está preocupado com a saúde de vocês. A maioria está preocupada em quem? Te vender coisas. Né? Que você consuma coisas que eles estão produzindo. Tudo bem aí? Bom, vamos falar um pouco sobre tipos de dados. E aqui a gente começa a tocar mais na Lei Geral de Proteção de Dados. O dado pode ser classificado em 3 esferas, vamos dizer assim. Tem o dado público. O que é o dado público? Aquele dado que você publicou, que você o fez conhecer para o mundo exterior. Então, por exemplo, quando você quer vender um carro e coloca um cartaz no teu celular, aquele é um dado público. Você publicou aquele dado e a partir daquele momento você está sujeito a que qualquer pessoa te ligue, não só para comprar um carro, porque aquele dado é de domínio público. Legal? Tem o dado privado. Por exemplo, eu fiz uma compra no Mercado Livre e eu precisei fornecer o meu CPF. O CPF não é publicado no anúncio, mas o Mercado Livre precisa do CPF. Eles não podem liberar esse dado para todo mundo, tá certo? É um dado privado. E aí vai entrar a Lei Geral de Proteção de Dados. É nessa esfera que ela começa a atuar. E pior ainda, tem um dado sensível. Ou seja, de alguma forma eu tenho acesso a isso aqui, ou pior ainda, eu tenho acesso ao teu genoma. E aí? Será que é viável daqui a alguns anos eu ter o genoma de vocês? Hoje custa $1.000. Daqui a pouco vai custar $100. Vai ter muita empresa de RH que vai pagar para você, para que as pessoas tenham o seu genoma guardado na nuvem. Né? E aí, você vai contratar alguém que tenha 50% de chance de ter câncer daqui a 2 anos? O que vocês acham? Isso são dados sensíveis. Né? Se você mora numa área de risco e tem muito assalto e roubam muitos carros, será que a seguradora, se ela tiver acesso a esse dado, pode te cobrar mais? Bem, isso é um dado sensível. Se você ronca à noite, você vai querer publicar isso no Tinder? Não, né? Se alguém descobrir, tá ferrado. Legal? Perceberam a diferença das 3 esferas? Onde é que a lei vai entrar, gente? Aqui, ó, amarelo aqui. Porque aqui já era. Aqui é problema teu. Então, gente, nunca façam... Daqui a pouco eu mostro aqui. Tem outras classificações. Eu posso coletar o dado. Se você coletar o dado, ele é chamado
First party, se você comprar o dado, ele é third party. Então, vocês ouvirem essa nomenclatura por aí, o dado pode ser pessoal ou o dado pode ser contextual. O que é o dado contextual? Não está amarrado a nenhuma pessoa. Um exemplo. Por exemplo, a média de idade das pessoas aqui de dentro. É um dado contextual. Tá? A altura da pessoa mais alta aqui dentro. Eu não sei quem é, mas eu sei qual é esse valor. Ok? Beleza. E aí, o que vocês acham disso aí? Uma boa ideia? Analisa aí essa figura. O que ele está fazendo? Ele está preocupado com seus dados? Hein? Não, né? Vocês fariam isso? Fariam? Problema. Então, olha só. Quem lê isso aí já sabe. Dois telefones dele, quer dizer, eu posso vender qualquer coisa para ele. Posso ficar ligando para ele todo dia, ele não pode ficar chateado. Ele tem e-mail, ele tem Facebook. Eu sei mais ou menos o perfil psicológico dele. Tá certo? Então, isso é um exemplo de cuidados que as pessoas vão passar a ter. Né? Porque quem tiver esses dados pode fazer o que quiser. Tudo bem. Vamos falar um pouco sobre a GDPR. Né? Que é a General Data Protection Regulation. Ela foi sancionada agora em maio de 2018 o mote dela foi justamente isso. Ou seja, na Europa existe essa preocupação com a privacidade. Ou seja, a privacidade é uma conquista do indivíduo. Você tem direito a ter a sua privacidade respeitada. Até pouco tempo atrás, isso não era um problema porque não existia tanta tecnologia invasiva. Celular, internet, Instagram, aquela coisa toda. Então, ok, as pessoas tinham uma privacidade mais ou menos preservada, mas agora isso começou a ser um problema. Então, isso motivou essa questão. Vocês lembram aquele caso da Cambridge Analytica? Aquilo não foi exatamente uma invasão de privacidade. Foi algo mais sério. Os usuários foram enganados. Olha, me dá aqui teus dados que eu quero só fazer uma pesquisa de perfil psicológico. As pessoas embarcaram nessa e aqueles dados foram colocados num modelo matemático que conseguiu detectar perfis de possíveis eleitores para Trump, para o Brexit. Perceberam? Ou seja, eu peguei o dado, eu te falei que ia usar o dado para uma coisa e usei para outra completamente diferente. Isso aqui vai evitar esse tipo de coisa. Tá? Então, a principal motivação foi regulamentar o direito à privacidade e, principalmente, mitigar riscos de vazamento. Então, a partir de agora, gente, até maio, se tinha vazamento, era um escândalo, saía na imprensa, todo mundo reclamava, mas ficava nisso. Ninguém era punido. Agora tem lei para punir. Então, se eu sou uma empresa que eu guardo dados de pessoas e se por acaso alguém hackear esses meus dados e liberar, eu vou ser responsabilizado criminalmente por isso. Olha a dimensão disso aí. Agora temos regras claras para a empresa. O que ela pode fazer e o que ela não pode fazer com o teu dado. Porque até agora era zoneado. Qualquer um podia fazer qualquer coisa. Né? Foco no indivíduo. Isso é interessante porque na Europa tem essa abordagem. Né? Ou seja, de olhar a pessoa. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Como é que funciona lá? Eles fazem leis federais mais soltas, mais frouxas, e cada estado decide o quão rígida vai ser a lei naquele estado. Tá certo? É diferente da Europa, que eles querem focar direto no indivíduo. Qualquer cidadão da União Europeia pode invocar isso. Então, se você é um italiano que está passeando no Brasil e você faz uma compra no Mercado Livre e você tem seus dados violados, você pode invocar a GDPR para cobrar a multa no Mercado Livre, por exemplo. Já que tem essa lei, gente, o que aconteceu? Um monte de países foram correr atrás disso. E o Brasil foi um deles. E aí apareceu a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma cópia quase exata da GDPR, com algumas adaptações. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi sancionada em agosto de 2018. Então, assim, ela foi só sancionada, não quer dizer que ela está valendo. Né? Vigora a partir de agosto de 2020. A ideia era inicialmente vigorar a partir de fevereiro. Mas como em agosto eles não criaram uma agência reguladora, vocês lembram daquela polêmica?
o Temer falou, não, eu vou criar uma outra agência, senão vão me culpar que eu estou gerando empregos para, né, cabide de emprego, então deixa esse problema para o próximo. E aí, no apagar das luzes do governo Temer, eles criaram a agência de proteção, e aí, como criaram mais tarde, aí prorrogaram em 6 meses a entrada em vigor. Então temos até agosto do ano que vem, gente, está quase aí. O ano já está indo embora, estamos em fevereiro. Metade de fevereiro, o ano já está passando. Agosto do ano que vem, já estamos lá, quase lá. Né? Baseado na GDPR, e essa agência foi criada só em dezembro, né, no rol da Política Nacional de Segurança da Informação. Se vocês colocarem no Google rapidinho, vocês vão ver todos os detalhes, todos os artigos, incisos, aquela coisa toda, né? O juridiquês disso aqui. Mas é importante vocês saberem que existe isso aí. Alguns preâmbulos. Então, aplica-se para quem fornecer ou tratar dados de Brasil ou brasileiros. Ok? Então, gente, olha só. Você é uma empresa de comércio eletrônico. Você trabalha na empresa de comércio eletrônico. Aí você começa a pegar dados das pessoas que compram no teu site. Legal? Você está sujeito a essa lei. Porque você tem que tratar esses dados. O que significa tratar esses dados? Coletar, limpar, transformar, jogar para frente, jogar para trás, inverter. Qualquer coisa que você faça com dado, quer dizer tratamento. Legal? Então, gente, olha só, olha o perigo. Se você interage com o grande público, qualquer dado que você pega do grande público, você já está sujeito a isso aqui. Então, você já está na mira da lei. Ok? Responsabilidade em cadeia significa o seguinte: eu sou uma empresa que captura dados de Wi-Fi, por exemplo, que nem as outras faz. Aí eu pego esse dado e eu sei que você esteve no Galeão ontem, numa loja tal. Aí eu pego esse dado e passo para o dono da loja, para ele te mandar um lead e saber como é que foi a compra, por exemplo. Ok? Essa loja já tem também teu dado. Se alguma coisa acontecer, por exemplo, se você quiser que eu retire o teu dado, isso é uma possibilidade, a loja que pegou o teu dado também tem que apagar. Então, se teu dado foi vendido por 20 fornecedores, todo mundo vai ter que apagar porque o primeiro mandou fazer isso. Então, olha a logística que está envolvida aí. Olha quanto sistema vai ter que ser feito para você, quando passar o dado para alguém, criar um gatilho que diga o seguinte: olha, mas pode ser que o fulano mande apagar. Então, fica atento, que daqui a pouco eu posso pedir para você apagar esse dado também. Vocês acreditam em sã consciência que alguém vai apagar o dado de alguém? Um pouco ingênuo, né? Pode ser que no começo ninguém apague mesmo. Mas com o tempo, eu acho que se a lei começar a bater, e vai ter mais uma figura chamada auditor de dados, que vai chegar lá nas empresas: vamos lá, o fulano quer saber se o dado dele foi realmente apagado. Foi apagado? Prova aí. E aí? O negócio pode ficar feio. Inviolabilidade de dados sensíveis, direito à privacidade. Então, se algum dado sensível teu vazar, você pode meter o pau de cara. Fala. Professor, alguém já levantou a bola de fazer inativação lógica? Por exemplo, tem um DD inátil lá na registro? Bom, a forma como as pessoas vão esconder os dados, isso não está claro. A gente tem até agosto do ano que vem para discutir isso. E é por isso que é tão legal a gente ter tanto tempo, né? Para ter ideias de como é que a gente vai fazer isso, né? Que a gente vai pegar esse dado e vai guardar no Glazer lá da Amazon, né? Esconder os dados para ninguém pegar, pode ser uma opção. Não sei. Né? Esse tipo de discussão vai surgir nesse tempo. Boa pergunta aí. Então, gente, penalidades. Multas variando de 2% do faturamento do ano anterior até 50 milhões. Não sei se vocês leram, mas no dia seguinte da promulgação da GDPR, o Google foi multado uma fortuna. Facebook, idem. Porque eles não estão nem aí. Eles tiveram, para se adequar à GDPR, também 18 meses. E chegou no dia quando começou a valer a GDPR, os caras foram lá, descobriram um monte de irregularidade. Né? Então você tem que dizer claramente o seguinte: olha, eu vou pegar o seu dado e eu vou procurar onde você mora, depois eu vou pegar o seu comportamento e vou gerar um modelo matemático, tá certo? Para descobrir o que você faz. E por aí vai. Você tem que dizer claramente
o que eu vou fazer, onde que eu vou gravar e como é que eu vou tratar esses dados aí. Olha a treta. Tem que ter criptografia para mitigar o risco do vazamento. Transparência. Então, assim, vamos supor que eu fiz uma compra na OLX. E aí eu passei para eles meu endereço, meu perfil socioeconômico, meu e-mail e mais algumas coisas. Eu quero saber o que ele está fazendo com esses dados. Tá certo? Então, a gente tem que ficar transparente para o usuário. E mais, se você está usando alguma coisa de machine learning com meus dados, eu quero saber qual é o algoritmo que você está usando. Claro que ninguém vai chegar a perguntar isso, só nós que temos algum conhecimento. Mas a lei permite isso aí. Tá? Que algoritmos você está aplicando nos meus dados, o que você está descobrindo com eles? Isso tem que ser público. Gente, por quê? Porque o dado é teu e tudo que foi gerado a partir do dado é teu. Então você tem que ter acesso a isso, ao controle desse dado. Vamos fazer uma analogia, como se fosse um banco. O dinheiro que você bota no banco é de quem? É teu ou é do banco? Teu, certo? Se o banco pegar aquele dinheiro e você investir aquele dinheiro e aquele dinheiro multiplicar, você não vai querer saber qual foi a taxa, onde que ele aplicou, não vai? Então, mais ou menos isso, certo? Direito ao esquecimento, isso aqui é o mais polêmico. Ou seja, você pode requerer a qualquer momento Facebook, me esqueça. LinkedIn, me esqueça. Uber, Airbnb, OLX, Mercado Livre, me esqueça, me esqueça, me esqueça. Certo? Exceto em questão de segurança. Então, alguns dados, por exemplo, que a polícia precisa, por exemplo, vocês não vão apagar nunca. Então, se você cometer um crime, esse dado não vai ser apagado. Ia ser fácil, né? Você faz um roubo, né? Fica gravado lá, esquece, deixa pra lá. Né? E portabilidade. Então isso é bem legal pelo seguinte, gente. Esse cenário todo vai dar margem a existirem empresas, olha a oportunidade de mercado aqui, tá, gente? Vão existir empresas que vão reunir todos os seus dados, tá? Elas vão ser o teu, digamos assim, você só vai falar com ela. E ela que vai interagir com o LinkedIn, com o Facebook e tal. Legal isso? Não? Vai acontecer. É como se fosse uma telefônica, por exemplo. Teu telefone está em que operadora? Você pode chegar para ela, não quero mais Vivo, quero TIM. Então vai ser a mesma coisa. Meus dados estão na empresa X. Não quero, ele está me tratando mal. Não está me dando muito benefício. Então de X vai para Y. Então essa portabilidade vai ser possível. Agora, por enquanto é uma viagem. Porque não existem essas empresas que reúnem todos os seus dados. Mas ela vai existir. Em breve. Por quê? É uma necessidade. Porque é uma inviabilidade você ter dados espalhados por tudo que é canto. Você não vai conseguir ter controle sobre os dados se ele fica em 30 fornecedores. Tá certo? Então vamos pensando numa empresa dessas e quando vocês começarem a ganhar dinheiro, eu lembro de mim. Direito à explicação, de novo, né? Aquele negócio da transparência. O que você está fazendo com o meu dado? Me explica aí, tintim por tintim. Então, gente, várias oportunidades. A primeira delas é que vai surgir o conceito do agente de tratamento de dado pessoal. Então, vou insistir, toda empresa vai ter que ter, empresas grandes principalmente, vão ter que ter um controlador e um operador. Então, o controlador vai dizer assim, o que a gente vai fazer para tratar os dados? Qual vai ser a nossa abordagem? Qual vai ser a nossa técnica? E o operador vai fazer. Tá? E mais importante, vai ter o cara chamado Data Protection Officer. Então é esse cara que vai dar a cara a tapa. Ele que vai comunicar a NPD que alguma coisa aconteceu. Ele que vai lá explicar por que teve vazamento. Ele que vai ficar verificando se a política está sendo bem aplicada. Certo? Ele vai ser tipo como é que chama hoje? Tipo um gerente, assim, alguma coisa. Um cara meio de governança de dados um pouco extrapolado. Assim. Legal? Então esse cara vai ter que, e assim, toda empresa vai ter que ter, toda empresa que mexer com dados vai ter que ter. Não tem jeito. Por quê? Alguém vai ter que explicar em caso de vazamento. Quem vai ser? A agência vai chegar e falar, bom, muito bem, vou intimar quem? Né? Ok? Então, gente, fiquem de olho nessas coisas aí. Então as pessoas ficam preocupadas, meu emprego vai acabar,
né? Eu não vou conseguir mais instalar o Windows, eu não vou conseguir mais desenvolver programa, eu não vou ser mais DBA, está tudo na nuvem, estão roubando o meu emprego. Não. Quando aparecem novas tecnologias, alguns empregos aparecem e muitos outros aparecem. Então aí vocês têm que ficar atentos. Quais são as novas oportunidades? Então esse é o dilema que eu tenho lá com meus alunos lá da Poli. Ou seja, todo mundo está preocupado porque o que eles faziam cada vez vale menos e agora você tem uma nova exigência que é trabalhar com grandes volumes de dados. E eu falo para eles, olha, não se apegue ao passado, olhe para o futuro. Veja quantas oportunidades estão aparecendo. Tá? Algumas provocações para a gente pensar, vocês levarem daqui. Então, a primeira delas é a seguinte: por que começar a pensar nisso agora? O que vocês acham? Ok, vocês chegaram aqui, assistiram uma palestra, Lei Geral de Proteção de Dados, já devem ter ouvido eu falar sobre isso. Aí vocês vão para a empresa de vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Gente, isso aqui, a adequação para aquilo tudo que eu falei, da criptografia, transparência, aqueles cargos todos, isso leva tempo. Não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia. Porque isso aqui é uma mudança cultural. Quem é que se preocupa em criptografar todos os dados? Quem se preocupa em quando você passa o dado para outro fornecedor, se eu pedir para pagar, o outro vai ter que apagar? Não tem esse mecanismo hoje. Tá certo? Então, de alguma forma, essa tarefa vai ter que começar a entrar aí no backlog de vocês. Essas preocupações vão ter que surgir. Né? Quem trabalha com telefonia, então, né? Imagina. Então, gente, assim, quanto antes, melhor, tá? Então, eu acharia interessante, assim, como recomendo que eu falo para todo mundo, primeiro começa a pensar em auditar os dados. Que dados você tem? Quão seguros eles são? Qual o risco de serem vazados? Como é que eu faço para proteger? Como é que eu faço para garantir que os dados estão guardados com segurança na minha base? Pegadas digitais, ou seja, reforçando aquela ideia, ou seja, tudo que vocês fazem está guardado em algum lugar, tá, gente? Então, assim, cada vez que vocês abrem o celular e fazem clique, vocês curtem uma foto, publicam no Instagram, escrevem uma mensagem no WhatsApp, gente, está tudo guardado. Tudo guardado. Nada é jogado fora. Ah, mas o WhatsApp joga os dados. Mentira. É tudo guardado. Certo? Então, muitos sabem muito sobre vocês. E cada vez vão saber mais, porque cada vez vão existir dispositivos que vão gerar mais dados. Então, o que vai acontecer, gente? Vocês serão universos únicos de dados. Vocês vão gerar tanto dado que ninguém vai ser igual a vocês. Vocês vão ser entidades únicas. Olha que coisa legal. E se é uma coisa única, alguém pode te conhecer. E se alguém pode te conhecer, alguém pode te vender coisas, recomendar, ver como você aprende, ver como você se diverte, ver como você interage, né? Daqui a pouco vai existir um modelo matemático que vai aprender tudo isso e vai ser o teu secretário virtual, vamos dizer assim. Ele que vai interagir com o mundo fora, porque já te conhece tanto que você não precisa nem se preocupar com nada. Ah, hoje eu vou ver quando vão ser minhas próximas férias, para onde eu vou viajar. Não, tá aqui, ó. Você vai viajar para o Nordeste, porque eu sei que você gosta de praias. Nessa época eu já reservei hotel, já fiz isso, já fiz aquilo. É assim que a coisa vai funcionar. E daqui uns 10, 15 anos vocês vão olhar para trás e vão pensar assim, que loucura, como a gente viveu tanto tempo com os dados espalhados por tantos fornecedores. Como eu posso viver hoje sem o meu assistente virtual? Tá? Muito bem. Gente, isso é uma verdade cada vez mais. Então não se iludam, né? Quando o Google faz propaganda no metrô para você acessar o YouTube, pô, o Google é muito besta, né? Ele está oferecendo um negócio de graça. Eu vou lá no YouTube e eu vejo os filmes. Aí o Google faz assim, não, coloque suas fotos aqui, não vou te cobrar nada. O que ele está fazendo? Ele está aprendendo. Ele quer dados. Então todo mundo que te pedir dados e não te cobrar por isso, ele está aprendendo muito com isso. Não sei se vocês estão acompanhando uma nova onda aí na internet, que a garotada está fazendo um tal do Quizy. Alguém já jogou? Quizy.
Quiz. Assim, tem um prêmio de 5 mil reais e tem 1000 pessoas jogando e tem 30 perguntas eliminatórias. Você vai errando, vai saindo, vai saindo, vai saindo. E aí no final, quem ganhar, os que chegaram ao final dividem o prêmio. Então se chegarem 4 mil pessoas, cada um ganha R$1,20. E aí quando você ganha R$50 é que você pode começar a fazer saque. Ou seja, para você poder chegar a sacar, você vai ter que responder, sei lá, 200 perguntas sobre conhecimento geral e entre uma e outra, alguma preferência que você tiver. Olha a sutileza do negócio. Eles te dão uma cenourinha, olha, eu vou te dar dinheiro. É legal porque você brinca, você compete para ver, olha o teu ranking aqui, e você está lá, fornecendo o teu conhecimento, as tuas preferências. E aí no final eles estão montando um banco de dados sobre um monte de coisas que você respondeu para eles. Aí vamos supor que descobrem lá que o Luciano é muito bom em geografia, por exemplo. Aí eu vendo essa informação para o AZ, falo, olha, o Luciano é um bom cara de geografia, contrata ele que é certo. Ele vai dar aula muito bem. Olha como é que vale esse negócio. Perceberam? Muito bem. Tem gente que acha que isso é o freio de mão, tá, gente? Por quê? Porque para a China não tem nada desse mimimi de proteção, de privacidade, não tem nada. E aí? A China está lá na frente. Tá claro isso? A gente vai ficar para trás? Por quê? Para você estar adequado às leis, você vai ter que gastar um monte de dinheiro, vai ter que fazer um monte de procedimento e isso vai impactar na tua produtividade. A China não tem isso. Eles já desenvolveram óculos para a polícia, eles andam pela rua, em 2 segundos ele olha a foto de alguém e já sabe se o cara tem algum passado criminal, eu vou lá e prendo aí. E chinês ainda por cima, que é tudo igual. Como é que eles conseguem fazer isso? Então, gente, ó, fica de olho. A China é o futuro. Vamos para lá, né? Se quiser ver aqui. Nada contra os chineses, mas eles estão fazendo um trabalho bem. Mas aí é covardia, né? Eles não olham para a privacidade, né? Tudo bem. Esse é um artigo legal. Diz o seguinte, ó. Por que o direito ao esquecimento está interrompendo empresas de estar de acordo com a GDPR? Porque depois que a GDPR foi promulgada, aí os caras começaram a se mexer. E aí eles começaram a ver que era tão custoso mexer no vespeiro de dados, porque é um vespeiro, tá? Você mexe numa coisa aqui, estoura o negócio ali. Você mexe no sistema colar, o outro para de funcionar. Dados, gente, assim, é o coração da empresa. Se você mexe um dado, aí um programa deixa de funcionar, o outro em cascata também deixa. Sabe como é que é esse negócio de microserviço, né? Um fica encadeado no outro, daqui a pouco nada funciona, porque você mudou a criptografia de um campo. Legal? E aí algumas empresas estão falando o seguinte, cara, relaxa, se tiver que pagar a multa eu pago. É tão caro ficar mexendo nessas coisas e é tão arriscado de eu mexer e meu sistema parar de funcionar e eu deixar de faturar que eu vou correr esse risco. Olha isso aí. Tá bom? Então isso é um contraponto, tá, gente? Para a gente não passar por isso que a gente tem que começar antes a ficar se preocupando com essas coisas. Porque se deixar lá para frente, você está vivendo num risco. É como ter um carro e não tem seguro. Você pode ser roubado a qualquer momento. Né? Próximo. Na Dinamarca, o governo tem uma base de dados que sabe tudo sobre todos. Então, cada vez que você vai no médico, ele tem lá o teu prontuário, acompanha as doenças desde que você nasceu, sabe todo o requerimento no serviço público que você fez, onde você mora, teu imposto, não sei o que, tudo o governo sabe. E aí? Vocês ficariam confortáveis sabendo que o governo sabe tudo de vocês? Há pouco tempo, eu fui nos Estados Unidos, conversei com um texano. No Texas, as pessoas têm arma em casa para o governo não chegar
e fazer alguma coisa com eles. Eles acham que o governo é um inimigo. Então eles têm arma em casa para quando o governo chegar eles poderem atirar. Imagina se eu falo isso para eles. Não, eu vou pegar todos os teus dados. E vou guardar e vou saber tudo de você. E aí? Agora, vocês concordam que isso é um benefício? Pô, você vai lá no SUS, aperta uma identificação, dedo, e já vai todo o teu prontuário, toda a tua ficha, alergias, etc e tal, e você é encaminhado para o médico certo. Olha que coisa bacana. Mas isso tem um custo. Todos os teus dados estão com eles. Não me perguntem como a Dinamarca vai se adequar à GDPR. Não sei. Dinamarca faz parte da União Europeia? Faz, né? Como é que eles vão fazer isso aqui? Não sei. Bom, vai ver que alguém vai chegar para ele no hospital e falar assim, me esqueça. Aí o hospital vai ter que ir lá na base do governo e apagar tudo. Mas aí você não pode ser um cidadão da Dinamarca. Não sei como é que vai ser. Tá? Mas é um contraponto. Legal? Duas conclusões. Primeiro, de novo, isso é um fato, tá, gente? Cada vez mais dados estarão na nuvem. Gente, olha só. A morte é um detalhe técnico. Daqui a pouco ninguém vai morrer. Por quê? Porque um órgão ficou velho, dá para trocar. Coração vai ser trocado, pulmão vai ser trocado, pele vai ser trocado, olho vai ser trocado. Tudo vai ser trocado. Então as pessoas vão viver muito mais. Tá legal? E adivinha, você bota o coração novo, o que esse coração vai estar fazendo? Emitindo dados. Para ver quando ele precisa ser trocado. Esperto, né? Antes que você tenha um ataque cardíaco, o coração já avisou ao médico, ao cardiologista, não sei o quê, o cara chega lá na tua casa, já te opera, tira teu coração, bota o novo. Isso é um fato. É um fato, é uma boa perspectiva. Então, assim, como eu falei lá atrás, hoje vocês têm muitos dados espalhados por aí e todo mundo sabe o que vocês fazem. Mas isso é uma fração do que vai acontecer no curtíssimo prazo. Daqui a pouco todo mundo vai ter muito mais dados teus por aí. Certo? Legal isso? A Lei Geral de Proteção de Dados é o primeiro passo, assim, ela não pretende que todo mundo tenha consciência da importância dos seus dados. Mas é o primeiro passo para que você tome controle dos seus dados. Ou seja, é mais uma iniciativa, a GDPR, LGPD, mais uma iniciativa cultural do que outra coisa. Eu diria, muito mais cultural do que punitiva. Eu acho que poucas empresas vão ser realmente multadas e castigadas porque estão fazendo alguma coisa, estão infringindo a lei. Mas o grande objetivo que eu vejo é o seguinte, é para as pessoas começarem a se tocar da importância dos seus dados. Cada vez o dado vai ser como dinheiro, gente. Você não vai pegar teu dinheiro e vai dar para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Certo? Então, as pessoas vão dar tanto valor ao seu dado quanto ao seu dinheiro. É isso que vai acontecer daqui a pouco. Então, como eu falei, o negócio é cultural. É uma transformação que a gente está começando a viver. E daqui até 2020 vai ter muito debate. Vai ter muita discussão, algumas coisas na lei podem mudar no Congresso, mas vai ter muitas empresas que vão começar a se mexer. Por exemplo, as empresas vão começar a estudar o problema que vai ser se adequar, e aí vão dizer, peraí gente, vamos tentar resolver o esquecimento de uma forma, em vez de esquecer tudo, vamos esquecer um pouquinho, vamos fazer só um flag, né? E se você quiser lembrar depois, é só desfazer esse flag. Sei lá, vai ter essa discussão. E vocês vão estar envolvidos nessa discussão. Porque vocês trabalham com TI e tal, e dificilmente vocês vão sair, vão ficar fora desse problema todo. Tá legal? Então, gente, isso aqui é o resumo da palestra. Dois resumos, duas coisas importantes. Que cada vez a gente vai ter mais dados e cada vez vai ser mais importante você guardar seus dados. Legal? Muito bem, queria abrir agora para perguntas. Fala. Quando você centraliza os dados, você dá um teste capaz de liderar? Claro, mas aí você vai ter mais mecanismos de proteção de dados. Porque imagina, quanto protegido está teu dinheiro no banco? Pensa bem.
O banco tem milhares de procedimentos para que ninguém chegue lá e roube o teu dinheiro. Por que as pessoas fazem depósito no banco e ficam tranquilos? Né? Porque elas confiam no banco. Tá certo? É mais ou menos como funciona o capitalismo, ou seja, você confia que o cara vai guardar o teu dinheiro. Quando eu te empresto dinheiro, eu confio que você vai me devolver esse dinheiro. Quando eu deposito dado em alguma empresa dessa, eu confio que ela vai guardar o meu dado. Sem essa confiança, e essa confiança vai incorrer em mecanismos muito mais sofisticados de proteção. Então, assim, isso que você está falando é como alguém arrombar uma caixa eletrônica. Vai acontecer, vai ter gente, vai ter hacker do mal que vai se especializar nisso, mas vai ter a contrapartida também. Vai ter toda uma carreira de segurança. Quem trabalha com segurança de dados, gente? Já vem aqui? Não? Na moda ou alguma coisa assim? Esses caras vão ganhar muito trabalho. Tá certo? Porque vão ter que se preocupar com muito mais detalhe que as pessoas se preocupam hoje. O que mais? Fala. Você está vendo um momento de movimentação das empresas para fazer estratégia, para essa Então, está todo mundo observando. A GDPR, quando apareceu, ninguém no Brasil tinha ouvido falar. A verdade é essa. Muita gente tinha, pô, GDPR, o que é isso, o que é isso? E já estava se falando tipo 1 ano e meio, né? Se a empresa já tem uma perna na Europa, ou faz negócio com a União Europeia, naturalmente ela vai ter que começar a aplicar essas preocupações no Brasil, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a Brasil e brasileiros. Então, você vai vender qualquer coisa para um brasileiro, você vai ter que aplicar essa lei. Tá certo? Então, assim, as empresas que não têm vínculo com a Europa, está todo mundo despreocupado. Os Estados Unidos, por exemplo, ainda não está se falando muito seriamente disso. Não está. Então, lá a privacidade não é tão, digamos assim, protegida como na Europa, por exemplo. É uma questão cultural. A Europa valoriza muito mais o indivíduo e os Estados Unidos valoriza muito mais a coletividade, né? Nesse aspecto. Fala, Cris. Qual a relação entre a LGPD e o Marco Civil da Internet? Então, o Marco Civil da Internet foi o princípio do início, do começo da intenção de tentar regular alguma coisa, né? Então, foi uma série de diretrizes que as pessoas colocaram, né? Que foi discutido no Congresso e tudo mais, mas não tinha menor poder punitivo, ninguém foi preso por causa disso, ou seja, era mais foi um prenúncio do que viria, certo? Ou seja, foi isso que permitiu essa discussão começar a amadurecer. Agora, observa que toda essa preocupação com privacidade e tudo mais teve um grande impulso, um boom da vertente de volume do Big Data, né? Quando apareceu um monte de dados aí flutuando no mercado, as pessoas começaram a se preocupar, a se mexer com isso. E o Marco Civil da Internet começou, que é uns 10 anos, mais ou menos, assim, pô, as pessoas estão na internet trocando foto, não sei o quê, como é que a gente vai proteger e tal. Certo? Mas foi o primeiro. Fala. Então, qual é o poder punitivo realmente da Lei Geral de Proteção de Dados? Então, quais são as punições que ela prevê? Então, aquilo que eu coloquei lá atrás, se eles te pegarem infringindo qualquer uma daquelas regras, você tem que pagar 2% do faturamento do ano anterior, ou até 50 milhões de reais. É só essa punição? Só. Não existe explicação criminal, por exemplo? Não, você pode inclusive ser proibido de tratar dados por um tempo. Isso tudo também vai ser amadurecido nesses 2 anos, né? Vai ter muito advogado se especializando em assim, esmiuçar todos esses detalhes para assessorar as empresas. Porque assim, até agora a gente não tinha nenhuma segurança jurídica. Você podia fazer o que você queria, certo? E agora, com essas punições na mesa, a pessoa vai ver, opa, eu posso pagar 50 milhões de reais, né? Aí o meu advogado diz para mim, olha, você pode pagar 50 milhões de reais se você não fizer isso, isso e isso. Pô, mas aí eu chego lá pro meu cara de infraestrutura e ele fala assim, ó, se eu fizer isso, isso e isso, vai me custar 100 milhões de reais. O que você prefere fazer? Vai rolar essa discussão. Vai ser bem legal. Fala. Se eles pegarem, eles querem. Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá certo? Eles têm poder de... É como a agência reguladora, né? Os caras chegam lá e multam a Telemar, multam a Vale, né? Essas coisas. Fala. Tá legal? Fala. A localização física do dado é discutível? Como? A localização física do dado é discutível? Isso fica meio transparente. A gente não sabe hoje com a nuvem onde é que o dado realmente está. Mas não se esconde, por exemplo, às vezes, pelo custo, pela latência. Isso é uma ótima discussão. Por exemplo, algumas empresas estatais não trabalham com nuvem
porque não trabalham com a Amazon, por exemplo. Porque o dado da Amazon fica em data centers espalhados pelo mundo e ninguém sabe onde é que estão fisicamente. Então, alguns órgãos públicos, eles não abrem para isso. É uma questão também cultural, né? Mas com o tempo isso vai acabar sendo mais diluído, vamos dizer assim. Porque assim, você confia teu dado para a Amazon, você assina um contrato e eles te garantem uma certa, que aquele dado está protegido lá. Né? Então, pô, se até a NASA e a CIA botam dado na Amazon, por que né, a Globo vai botar? Fala. A Receita Federal fez um ato que os nossos governos são bancários para poder ter veracidade da sua declaração. Isso, na verdade, são entidades diferentes, usando informações no caso essa lei, ela vai... Se vai pegar a Receita Federal? Vai deixar ligado para o governo. Acho que não. Porque aí é uma questão de segurança pública, né? Assim, de coleta de impostos. É que nem a polícia, né? Não vai rolar. Não adianta só negar que ele não vai esquecer. Não esquece. Não, nem fala isso. Não adianta. Tá? Fala. E quem está estudando isso? Então, tem uma galera estudando. Há pouco tempo eu assisti aqui uma palestra, aqui mesmo no Infinet, de um escritório de advocacia, depois te passo o nome das pessoas, que estão se especializando nisso. Porque vai dar tanta treta isso aí. Porque tá, assim, ninguém não tinha segurança jurídica nenhuma, como eu falei, assim, ninguém sabia nada. Né? E agora, de repente, tem um monte de regras. Então, algum advogado, um escritório de advocacia vai ter que decorar item por item daquela lei, vai ter que assessorar, porque assim, vai rolar essa questão, vem cá, quanto vai me custar estar compliance com a lei? Quanto vai me custar? Eu quero um número. Aí o escritório de advocacia vai dizer assim, olha, vai te custar tanto. E aí ele vai chegar para a parte técnica e vai fazer essa contraponta. Ou seja, é uma área muito bacana que está se abrindo para muitos advogados. Né? Nova, totalmente nova. Que nem para a área de TI também. Porque vai ter que ter o Chief Data Protection Officer, vai ter que ter o controlador, vai ter que ter o operador, vai ter que ter alguém que a gente possa responsabilizar em caso de algum problema. Então, assim, se alguém aqui tiver um escritório de advocacia, olha, boa oportunidade. Quantos dados privativos eles têm que estão sob o risco de vazamento e se vazarem, estão ferrados. Não, tem algumas regras ali que eu coloquei, assim, tem a criptografia, tem aquela coisa toda, ou seja, mas são diretrizes, né? Ou seja, o cara de TI vai receber uma missão, olha, não deixa ninguém roubar. Só isso. Como ele vai fazer isso? A lei fala assim, ó, tem que criptografar, mas se eu descobrir uma forma diferente de proteger os dados, ok, boa sorte. Você não pode roubar. Fala. O usuário que ser dado vazado vai poder recorrer de uma empresa? Pode invocar a Lei Geral de Proteção de Dados e exigir uma indenização. Agora, pensando que os dados dos clientes estão na nuvem, eles vão em cima da nuvem, o pessoal da nuvem ou do escritório de advocacia, por exemplo? Provavelmente dos dois, né? Porque assim, quando você concede o direito da nuvem guardar os seus dados, ela te dá um termo. Sim. E aí você está de acordo ou não com aquele termo. E naquele termo que muitos agora mudaram, né? Não sei se vocês perceberam que muitos serviços, né, mandaram para vocês uma nova estrutura, né? Aí lá vai ficar bem claro assim quem vai ser responsabilizado. Ou seja, vai depender com quem você concordou. Né? Porque uma das partes fortes da lei é o seguinte, é o consentimento. Você consentiu para quem? Esse para quem que vai ser responsabilizado. Se for a nuvem, ou se for a LX, ou se for a Oi, não importa. Você, em algum momento na tua vida, você concordou que teu dado fosse passado para essa empresa, e aí essa empresa é responsável. Então vamos supor, a Oi pegou teu dado e guardou na nuvem. Se você pede para a Oi apagar o dado tem que ser apagado na nuvem também. É por aí. Eu estou pensando isso, que aí o meu cliente vai reclamar comigo, vai me processar, e eu vou processar a nuvem. Entendeu? Ele vai te processar, não tem jeito. Se ele te deu o dado e o dado dele vazou, a culpa é tua. É minha, só que aí eu vou dizer, nuvem, vem cá. Aí vai ser uma treta, vai ser. Nós temos informações entre empregadores.
para, por exemplo, fomentar vendas em locais que eles não têm pergunta. Tipo assim, oi, passando para ti, quantos anos você acha que é? 2 semanas. Isso não é confere, não. Não, vai ter que ser consentido. Quando eu fizer um contrato com a Oi, e a Oi vai ter lá no termo de adesão, é o seguinte, olha, eu posso pegar teu dado e dar para Vivo, ou dar para TIM. Você concorda com isso? Se você concordar, ok. Mas aí, quando você quiser ser esquecido pela Oi, a TIM também vai ter que te esquecer. Isso vai dar um trabalho danado. Imagina, se for ver sistema para fazer isso em cadeia, vai ser complicado. Fala. Não, existe essa LGPD e o GDPR, ela é para proteção de dados pessoais. Sim. E não, no caso, os dados contextuais, eles não entram nesse caso. Não é. E se, por exemplo, eu quiser realizar o esquecimento dos meus dados pessoais, e eles utilizar como dado contextual? Mas aí já é um dado tratado, né? Um dado tratado. Então, por aí, vamos supor que a média de idade de todo mundo aqui na sala. Eu vou ter que pegar a idade de todo mundo, concorda? Todo mundo concordou em me dar a sua idade. Aí você fala assim, me esqueça. Pô, mas eu já tenho a média. Foi mal. Posso, né? A média para essa galera é isso aqui. Pode ser que eu faça um recalque. Outra dúvida. Não, é justamente sobre algo também bem interessante, que é o blockchain. Ele, de certa forma, contribui para esse tipo de... Cara, eu não conheço muito blockchain, não. Não quero nem me arriscar. Ele me conhece? Não. Alguém é especialista? Não. Assim, quer responder? Não. Assim, fala. Você é especialista nisso? Não. É certificado digital. O que é certificado digital? O que tem? A conversão de todos os seus dados em um número no caso. Ok, é uma forma de você proteger e criptografar os seus dados. Continua valendo, claro. Se alguém violar o teu certificado digital, já era. Você violou o teu certificado digital? Não, eu estou indo certificado. Que faz isso? E é legal isso? Tá. Não, que cria certificado digital. É empresa de certificação. Tá. Fala. E como é que funciona a recorrência das multas? A Google foi multada no dia seguinte. Ela provavelmente não resolveu o problema. Ela pode ser multada de novo no Pode. É que nem a Vale, né? Mariana, agora vai ser multada toda hora. Mas aí, claro que assim, aí essas empresas que forem multar, assim, que ninguém vai multar o bar da esquina. No começo vão multar o Google, a Globo, a Oi, né? E essas empresas devem ter assim 200 advogados que vão dar um jeito de postergar pelo menos a próxima multa. Mas quando eles promulgaram a Agência Nacional de Proteção de Dados, isso fazia parte da Política Nacional de Proteção de Dados. Tá? E aí lá dentro tem um texto enorme, né? Lá eles dizem como é que eles essas multas recorrentes, se é fácil de escutar. Mas não é muito nossa área, não. Deixa para os advogados. Fala. Pressão, sei lá, por exemplo, um político, deixa eu até dar esse exemplo. No caso, eu só capturo dados que a pessoa vai colocando lá, mas nada de informação pessoal da pessoa. Não, se aplicaria ali para isso? Né? Mas então, o fato de eu saber qual é a capital da Bangladesh, isso diz alguma coisa sobre mim. Isso já é uma informação que alguém tem sobre mim. Então, o mais certo seria que esse site tivesse um termo onde você concordasse em que eles falassem assim, olha, eu vou pegar um monte de informações tuas e eu vou processar as informações e vou tentar descobrir alguma coisa sobre a tua personalidade. Coisa, por exemplo, que a Cambridge Analytica não fez. O que eles fizeram? Eles mandaram perguntas para traçar um perfil psicológico e depois eles fizeram isso com uma inteligência artificial para saber quem eram os potenciais eleitores do Trump, influenciadores, que não iam votar de jeito nenhum. Né? E aí os caras que eram possíveis influenciadores criaram um monte de fake news, mandaram para eles o cara que era um influenciador, aquele cara fanático, recebia uma fake news, ficava tão revoltado que mandava para um monte de gente. E assim ele ganhou a eleição. Mas isso tem que estar claro. Então a pergunta é a seguinte, se eu vou entrar num serviço que me diga assim, olha, você vai responder 5 perguntas, e com essas 5 perguntas eu vou fazer um processamento, e depois eu vou usar isso para traçar um perfil do eleitor do Trump, eu vou dizer não. Mas os caras não tiveram essa chance. Entendeu? Fala. É fato, então, que a eleição americana foi influenciada totalmente por isso? É
fato, isso é... Sim, todo mundo sabe, mas ninguém ainda... Isso é um fato. Não, isso é um fato. É um estudo de casos, inclusive. A gente nunca lê. Não, o problema é que não tinha nada contra, entendeu? Isso não era proibido. Não era proibido. Você, até pouco tempo, você pegar um dado teu e processar e eu te influenciar com uma fake news, isso não era proibido. Agora que a coisa está se mexendo. Então, que, não sei se vocês lembram, para a eleição da última eleição, o Fux estava todo preocupado com essa questão de fake news, como é que a gente coíbe, não sei o quê, mas é muito mais uma questão cultural do que outra coisa, ou seja, porque fake news, outro dia eu vi uma reportagem dos meninos lá da Bósnia, interior da Bósnia, Herzegovina, e aí eles entravam em grupos de discussão de eleitores do Trump, ficaram mandando um monte de notícia falsa, e os caras reproduziam. E eles tentaram fazer a mesma coisa para eleitores da Hillary Clinton e não conseguiam fazer, porque os caras eram mais críticos. Não, isso aqui é mentira, não vou passar. Entendeu? Então, assim, você manda um fake news e o cara passa adiante, não tem como controlar. Agora está se discutindo como é que você vai punir um cara que cria uma fake news. Isso não existe ainda. Fala. A atuação será de espírito, fornece dados e consome dados. Isso pode ser afetado mais. Peraí, qual foi que você falou? Serasa Espírito. Então, claro que sim. Quando a Serasa pega os teus dados, você vai ter que concordar com aquilo. Quando a Serasa vende dados, ela está entrando na cadeia. Tá certo? Ela vai ter que se adequar. Vai ser bem legal trabalhar lá nesses anos. Tem mas só que aquele contatinho que vem na internet, para que a gente, ninguém legal concorda, nem advogado lê aquilo, a gente tem que ter um contrato leonino. Então, assim, em tese, vai ficar a culpa de Serasa. Por isso que a gente tem essas palestras. É para as pessoas começarem a se preocupar com isso. Pois é, que a culpa não vai ser do consumidor, vai ser deles. Não, assim, se a pessoa consentir, já era. Você consentiu, mas como é que eu vou te obrigar a ler o termo de coisa e recusar? Né? Aí que eu falei, é um problema cultural de cada um. Se a pessoa tiver consciência que o seu dado vai ser usado para um propósito que ele não está de acordo, ele não pode aceitar aquele termo. Só que hoje, como você falou, ninguém dá bola para isso. Porque ninguém dá bola para os seus dados. Mas agora, depois dessa palestra, todo mundo vai ler tudo. Não, e ainda tem isso, na hora que o Bradesco vier dizer que eu concordei, eu vou dizer que o contrato era fixo, eu não podia mudar. Aí vão me dar razão, provavelmente vão cobrar do Bradesco. Aí, pois é, aí vai criar um problema, né? Imagina, o Bradesco vai te dar um contrato fixo e fala o seguinte, olha, que nem a outra empresa estava fazendo no outro dia, falava assim, ó, você pode usar o meu Wi-Fi, tá? Mas você vai ter que dar um e-mail. Ah, não quero te dar e-mail, então você usa o Wi-Fi. Acabou. A gente não conversa. Vai criar um problema. Isso vai gerar atritos, e aí vai entrar o comercial no meio, marketing, vai ser uma coisa bem legal. Bem legal. Bem legal. Porque assim, a GDPR e a LGPD dizem o seguinte, olha, você não pode fazer um termo de adesão que fique nas letras miúdas, nas coisas ilegais. Assim. Vou pegar teu dado e vou vender para todo mundo. Sim. Isso não pode, certo? Então, assim, os caras vão ter que mudar esses termos, né, e serem um pouco mais claros quanto a isso. Assim, a própria sociedade vai exigir isso. Ninguém vai mais aceitar um termo de adesão que seja uma bula de remédio, uma letra desse tamanho que quem precisa não consegue ler. 40 páginas. Pô, não vai ser assim. Mas aí vai ser o movimento da sociedade contra esse pessoal. Ok, gente, estamos em cima meio da hora aqui. Fala, última pergunta. Olha só, vocês podem me achar no LinkedIn, mandar e-mail, YouTube, essas coisas. Pensando justamente nessa visão de vai surgir novas profissões e tudo mais, pode surgir novas matérias, novas graduações, claro, também, novos claro. Pensando, por exemplo, no profissional de Big Data, provavelmente vai ter coisas para ele também estudar sobre segurança. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, esse mercado é dinâmico, né? Quando a gente começou após Big Data, ninguém falava, assim, não tinha uma profissão, digamos assim. Tinha unicórnio, né? O cara tinha que saber tudo. Mas hoje já está bem definido. Tem um cientista de dados, tem um engenheiro de dados, tem um analista de dados, tem um desenvolvedor. Hoje está muito mais. Para essa parte aqui também vão aparecer profissões bem... Pode surgir profissões como engenheiro de segurança? Né? Pode, excelente. Auditor, o cara que trabalha com governança, por exemplo, vai ter muito destaque. Tudo bem, gente? Então, assim, mais alguma dúvida vocês tiverem, por favor, manda e-mail, LinkedIn, me achem, por favor.
Obrigado, Luiz Paulo, pela Eu agradecer a oportunidade. tua presença, uma salva de palmas, por favor.